paz do Senhor, igreja. Eu creio que Deus está aqui e Deus já está fazendo. Essa palavra ela já tem sido gerada no meu coração há algum tempo, né? Eu falo que uma palavra, ela não é que a gente vai pegando, estudando, eu vou pregar isso. Ela vai sendo, Deus vai colocando ela no nosso coração e nós vamos gerando essa palavra. E eu gosto muito quando isso acontece, que aí aquela palavra fica ali no óleo e esperando, e no tempo certo, né, a gente tem a oportunidade de falar o que Deus colocou no nosso coração. Quando Deus começa a me entregar, quando Deus começa a me entregar uma palavra, começa a me entregar um versículo, eu vou lá, anoto um pedacinho, aí eu estou lá lavando vasilha, vou lá, anoto outro pedacinho, enquanto Jesus vai ministrando o meu coração, eu vou anotando. E aí quando eu falei, Senhor Jesus, eu acho que essa palavra está pronta, ela está bem um tempo aqui sendo gerada, está ali um tempo na espera. E um dia eu estava dormindo e eu tive um sonho que eu vinha para a igreja ministrar essa palavra, e quando eu chegava que a igreja estava cheia, mas ao mesmo tempo eu olhava, sumiu todo mundo. E aí entrou uma mulher me afrontando e pegou e falou assim, no sonho, né, gente? Cala a boca. E eu tentava falar, cala a boca, ninguém quer te ouvir. E eu tentava ministrar, mas cadê todo mundo? Ele falou, todo mundo sumiu porque ninguém quer te ouvir, você não... E começou a falar coisas ao meu respeito, começou a tentar me calar, e eu ia, cada vez que ela ia falando no sonho, eu ia ficando sem voz, eu ia me sentindo sem ar, e eu acordei, meu Deus, e já comecei a orar, e eu falei assim, não, é essa palavra que o Senhor tem para ministrar para a igreja, eu não vou me acovardar. E quando eu cheguei aqui no culto hoje, o que estava sendo ministrado no louvor? Sobre guerra, sobre vencer, sobre batalhar. E eu falei, Jesus, é tudo que eu ia ministrar hoje. Por isso que eu estou falando, gente, é Deus que prepara. Se você veio até aqui neste lugar, não foi às vezes só pela sua própria força, pelo seu próprio braço, pela sua própria vontade, é porque Deus permitiu que você estivesse aqui e Ele quer falar com você, amém? Eu vou falar um pouco sobre as estratégias de Satanás. Sabe, muitas vezes sempre nós vivemos batalhas espirituais. E a gente muitas vezes acha que batalha espiritual é ali, é só para a pastora Hilda, que trabalha com a área de libertação. É só a pastora Hilda que tem que orar e batalhar pela igreja inteira. A batalha espiritual não. Isso só acontece com as irmãs da intercessão. E isso não é verdade. A batalha espiritual não começa quando você vem pregar, não é só com o pastor, não é só quando você começa a servir na casa de Deus. A batalha espiritual, ela começa a partir do momento que você se torna filho de Deus, a partir do momento em que você decide deixar as coisas do mundo e decide viver para Deus. Você começa a viver uma batalha ferrenha, enfrentando setas malignas. Por isso que a gente ouve falar assim, eu fui para o encontro, mas quando eu voltei parece que ficou mais difícil. Antes no mundo as coisas até assim, né? Eu vivia tranquilo, mas aí quando eu vim para a igreja, eu aceitei Jesus, meu irmão, eu comecei a viver batalha, tudo começou a dar errado. Por quê? O inimigo, ele luta com todas as forças para que você não sirva a Deus, para que você não creia na palavra de Deus, porque Ele quer que você viva como escravo do mundo. Amém? Então as estratégias de Satanás, a gente só pode lutar, a gente fica mais fácil a gente lutar quando a gente sabe quais estratégias o inimigo vai usar. E aí você pode usar as armas certas para combater, amém? Abre para mim Coloca para mim, eu vou ler mais versículos, eu vou pedir a Rafa para ir colocando o data show. Efésios 6:10. Rápido demais. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque, olha, presta atenção,
A nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, 2 Coríntios 10:3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe, a primeira estratégia que Satanás tem usado contra mim e contra você para nos paralisar tem sido nos isolar da palavra profética. Sabe, o inimigo, ele não quer que você encontre a palavra de Deus, que você acredite numa palavra profética. Ele não quer que você acredite no que está sendo pregado aqui. Toda obra de Deus, ela acontece por meio da palavra de Deus. Olha para você ver, lá em Efésios 6, a partir do 12 lá, fala, revestirmos de toda a armadura de Deus. Fala o quê? Põe aí, Rafa. Para a gente vestir o capacete da salvação. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aqui, ó. Estais, pois, firmes, cingindo-os da verdade, vestindo da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, no qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você pode reparar que todas as armas aqui, exceto uma, todas são armas de defesa. Escudo, couraça, capacete, para você se defender. Mas existe uma arma aqui. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, ó, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eita glória. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o que o inimigo ele quer tirar de nós é nos isolarmos totalmente da palavra profética, da palavra de Deus. E a minha e a sua vida, ela tem que ser uma expressão da palavra de Deus. Sabe? E muitas vezes o inimigo, tirando a palavra profética da nossa boca, se a gente não lê a palavra de Deus, porque a gente está nos defendendo, beleza. Mas enquanto você... Gente, desculpa que a minha Bíblia está sem capa. Essas capas de assim, não. Ah, nossa, ter filho, não, mas meu menino é levado demais. Ah, mas é difícil demais. E você começa a profetizar sobre o seu futuro. Você começa a profetizar sobre a sua casa. E você começa a ficar isolado da palavra profética. Ah, não, isso aqui não vai ter jeito não. Ah, isso aqui... Casamento? Ah, não, pelo amor de Deus, gente. Se você soubesse, não casa, não. E várias situações vão acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor, que a gente vai ficando desligado da palavra de Deus, em quem ela diz que nós somos, e o que ela diz que nós podemos, e que o que ela diz que nós faremos, no nome de Jesus. Por isso que naquele sonho, a mulher que ela veio confrontando, através da palavra quem eu era. Mas através da palavra de Deus, vou te falar, sai daqui, Satanás. Porque a palavra profética, ela tem que estar na sua boca. Você tem que ser boca de Deus e profeta na sua casa. Sabe? Às vezes você está passando uma situação difícil. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar a mão na sua casa, sair ungindo sua casa, sair orando, sair colocando a mão na cabeça dos seus filhos. E teve um dia, às vezes eu estou arrumando a Alice e eu estou lá, oh Deus,
Abençoe este lugar, Jesus. Que toda certa. Felipe está assim. E vou orando, e é alto. Felipe está assim: Gabi, o que está acontecendo? Não, eu estou orando, Mas está acontecendo alguma coisa? Não. Mas eu já estou orando para o que vai acontecer. Sabe, tem uma história que tinham 2 amigos. Um javali e uma raposa moravam numa floresta. E aí a raposa tá lá, todo dia ela encontrava o javali afiando lá o chifre dela na árvore. Aí ela falou assim: mas por que todo dia você está fazendo isso? Se aqui nunca teve nenhum perigo, a gente nunca aconteceu nada, ninguém está nos atacando. Ele falou assim: eu não posso afiar a minha arma só na hora que o inimigo chegar. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado, porque na hora que, se chegar, eu vou saber o que fazer, eu vou estar preparado, eu vou estar armado. E muitas vezes nós caímos, nós paramos, sabe? A gente volta do encontro com Deus e a gente não consegue manter, porque a gente não consegue nos manter afiado. A gente não espera que o inimigo vai atacar em tal área, naquela área, na área financeira, na área familiar. Aí quando a gente chega, nem com o escudo da fé a gente tá lá assim, de peito aberto na guerra. Igreja, não é tempo de brincar, sabe? A gente brinca de ser crente, mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. E ele veio para matar, para roubar e destruir. A palavra, sabe? É tão prova que o diabo, ele quer nos desconectar da palavra de Deus, que lá em Gênesis 3 fala que a serpente, né, apareceu ali para Eva. E ela falou assim: mas Deus falou que não era para vocês comer e tal e tal. E Eva já começou a desacreditar naquilo que Deus... Aí a gente, hoje em dia, fala assim: se eu pego essa Eva. Mas eu e você, em várias situações, nós fazemos a mesma coisa. Deus diz: não faça, não vai, é para o seu bem. E a gente, por falta de conhecimento, não segue a palavra que Deus estabeleceu para nós. E aí, na Bíblia fala que quando Deus falou que não era para comer o fruto, Ele falou com Adão. Não, ele falou com Adão. Não falou com Adão e Eva. Ele falou com Adão. Então, o que a serpente fez? Ela foi atacar quem não tinha, talvez, plenamente certeza da palavra que Deus tinha liberado. Porque ela não ouviu diretamente, falou com Adão. Então, quando você não tem certeza, olha aqui, crente, do que Deus fala, do que Deus manda, quais são os princípios, o que Deus diz ao respeito da família, ao respeito da sua casa, ao respeito de quem você é, para onde você vai chegar. Você é o primeiro a ser atacado, porque você não tem certeza. A serpente vai direto em você. Aí o que ela fez? Ela falou: não, Adão, eu comi. Mas aqui ela falou que é porque Deus não quer, né, que a gente tenha o conhecimento. Trazendo para as minhas palavras, né, gente? E aí ele que tinha certeza, também acabou comendo. Mas Deus tinha falado diretamente com ele. Pensa. E aí às vezes você, como assim, Eva, às vezes a gente está agindo como Eva. A gente não tem certeza daquilo que Deus falou. A gente ouviu o que Deus falou. Porque aqui, a gente está vivendo uma igreja de propósito, 40 dias de propósito. Isso não é só para os líderes, não é só para os pastores, é para toda igreja se fortalecer, para toda a igreja se defender e, se preciso, atacar. Aí se você fala assim: eu não vou fazer, não, eu não preciso disso não. Aí a gente fica fraco, aí a serpente vem e nos ataca, e você acaba levando toda a incerteza que o diabo colocou na sua mente para dentro da sua casa. E seus filhos vão sendo contaminados, sua esposa, o seu marido vai sendo contaminado, porque é a parte mais fraca
que você não deveria, não está embasado, não está lutando, não está com traje de guerra, como deveria estar. E assim, o principal estratégia do inimigo é atacar a família. Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantos casamentos estão sendo destruídos? Sabe, por falta de discernimento da palavra de Deus. Então, traga seu filho para a escola dominical, infantil. Venha, faça o propósito, ore, jejue. Sabe, uma certa vez, Alice estava não tinha nem 1 ano, não lembro exatamente. E aí, eu estava lá em casa, e era um culto de Santa Ceia. E eu não vim na ceia, e eu estava assistindo o culto pela live. E eu lembro como se fosse hoje. Pastora Sara abriu o culto em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu lá em casa, na hora que ela leu isso e começou a orar, eu senti o Espírito Santo entrar dentro da minha casa. E eu comecei a chorar copiosamente. E eu não entendia o que estava acontecendo. E eu falei assim, alguma coisa está acontecendo. Aí eu falei assim, Deus, eu não sei o que é. O que o Senhor quer falar comigo? Mas eu pus a Alice no berço. Comecei a orar na cabeça dela. Comecei a orar na minha casa. Ungi todas as portas. Falei assim, alguma coisa o Senhor quer fazer em mim e através de mim. Porque senão o teu Espírito Santo não estava aqui me avisando. E aí, passado 1 semana, gente, foi de verdade. A Alice, tadinha, eu ficava lá no bercinho assim, ó. Deu uma regalada e eu orando assim na cabeça dela. Guarda, lembra. E ela gritando e guerreando. E orando, e na casa toda, quem chegasse assim, meu Deus, que loucura. Mas exatamente 1 semana depois, eu e o Felipe estávamos em casa. A Alice, eu coloquei ela no andador e tranquei a porta. Eu moro no 2º andar. E aí, eu estava lavando vasilha. O Felipe escuta um barulho. Falou assim, Gabi, a Alice caiu da escada. Eu falei assim, Felipe, não tem como não. Eu tranquei a porta. Felipe saiu correndo, gente, uma escada enorme de 17 andares, os degraus muito altos. Quando Felipe sai correndo, ele grita, Alice! E eu cheguei arrastando, que eu não conseguia. E quando eu olhei lá embaixo, ela jogada no chão, com menos de 1 ano de idade. E ali a gente correu para o hospital, ela estava assim, sangrando a boca. E corremos para o hospital, aí vai para o Impremed, não, trauma é no municipal. E chegamos lá, fomos atendidos, o médico falou, ela vomitou? Não, antes na Impremed, a enfermeira falou assim, o quê? Ela caiu de 17 andares, ela estava no meu colo normal. Falou assim, 17 degraus, gente, 17 andares, misericórdia. E aí, a enfermeira falou assim, moça, você tem muita sorte, porque tem criança que cai de 2 degraus. E tem um corte que precisa dar ponto. Você tem muita sorte. E a gente foi lá pro trauma e falou, não, vomitou? Não. Desmaiou? Não. Tá, então você fica vigiando. Gente, eu voltei com essa criança para casa. Ela não tinha um hematoma no corpo. Ela não tinha um roxo no corpo. Esses dias, a Camila tá ali. A filha dela caiu no banheiro, sem degrau. Levou um pontinho na testa. E aí Deus me falou assim, sabe por quê? O mundo espiritual, ele é real. E ele não deixa de avisar para mim e para você do que vai acontecer, crente. Você tem que ficar ligado. Deus, ele quer guardar a sua casa, ele quer guardar a sua família, ele quer te livrar do laço do passarinheiro. Mas eu falando, fica atento, fica ligado ao que o Espírito Santo, ele está falando com você. Porque ele te avisa assim. Se você está aqui hoje, ele está te avisando. Eu te falei no início do culto, você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para trazer uma palavra direcionada para o seu coração. E todos os dias, eu nunca esqueci essa palavra que a pastora Sara, esse versículo, em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Uma outra experiência aqui.
Esses dias eu estava lá, eu sempre coloco o meu relógio para orar 3 horas da manhã. E quando não é, assim, nenhum propósito fixo, aí tem dia que você consegue acordar e tem dia que não. Que eu não... Foi esses dias, gente, foi antes do encontro com Deus. E aí eu lembro que esses dias o relógio coisou, eu não conseguia acordar. E aí, a nossa mocidade, ela tem um megafone. Alguém tinha me pedido emprestado esse megafone está lá em casa, dentro de uma caixa, dentro do meu quarto. Aí eu bati no celular e continuei dormindo. Aí do nada, o megafone, ele falou um trem em inglês. Não sei o que. Aí eu ouvi que é trem lá longe. Pensei assim, gente, que sonho doido. Aí na segunda vez, passou uns 2 minutos, ele... Eu dei um pulão, falei, misericórdia, Jesus, misericórdia. Eu fiquei com medo demais. Aí eu levantei, olhei, 3 horas da manhã. Gente, E aí no outro dia, eu vivi uma guerra espiritual, uma situação assim, que ia me abalar demais. E eu consegui passar por aquilo. Aí o Senhor me falou, eu te avisei. Eu te avisei. E o Senhor está te falando, crente, eu estou te avisando. Entra em propósito, entra em ação. Acorda 3 horas da manhã, volte às práticas espirituais. Leia a palavra de Deus, que é a espada de ataque. E você vai vencer, porque o general, o Senhor dos exércitos está à sua frente. Basta você se posicionar, porque Ele já venceu a sua guerra. Sabe? E a segunda, eu falei, a primeira estratégia de Satanás é nos isolar da palavra profética. A segunda estratégia de Satanás é promover confusão através de outras palavras, trazendo cortinas de fumaça, nos distraindo do nosso propósito, sabe? E quando, eu estava gerando essa palavra, foi uma época assim que pelo menos o Instagram, toda hora você chegava lá, pastor tal foi preso, pastor tal não sei o que, pastor tal fez isso. E aí Satanás usando pessoas de relevância, sabe? Que você fala assim, se fulano fez isso, quem dirá ali, os irmãozinhos da minha igreja. E aí Satanás, ele quer trazer Deus como mentiroso, ali como a serpente em Gênesis 3:4 falou, não, Deus está querendo enganar vocês. E ele vem usando pessoas, usando situações, como se Deus estivesse querendo, todo tempo nos enganar. Não, a igreja, na verdade, ela é para te manipular, ela quer, meses. Vai ser, não sei o que tal criança foi abusada. Aí você começa a falar, cadê Deus? E aí começa a vir situações na sua vida que você acha que Deus, ele não está agindo, que ele se esqueceu, ele não está presente. Quem estava aqui no domingo passado, que a gente fez um teatro, que a pessoa, só para quem não estava, a pessoa estava aqui correndo, que simbolizava a caminhada do evangelho. E aí, ela toda animada, eu voltei do encontro, eu tive uma experiência com Deus, eu vivi coisas, eu fui batizada, papapá. E aí tinha aqui, os capetinhas que toda hora vinham, mas você não vale nada. Mas seu trabalho, olha o que aconteceu, você não ganha tanto, nem dá, tanto dinheiro assim, então Deus não se importa. E aí, pode-se dizer que essa palavra é uma continuação de semana passada. E aí, Satanás vem trazendo cortinas de fumaça, sabe? Distrações para tirar você do foco. Aí você começa a focar tanto naquele problema, focar tanto naquela causa, focar tanto naquilo que estava de errado, que aí uma hora a chama que está no seu coração, ela vai se esfriando. E Deus vai perdendo a importância. E muitas vezes Deus vai se passando como uma pessoa que não tem verdade na sua palavra. Mas nunca permita que essa
essas narrativas entrem no seu coração. Nunca permita, tenha um coração blindado em Deus. Por isso que lá em Efésios 6:15 fala do escudo, fala do capacete, sabe? Para que sofismas, pensamentos contrários não entrem na nossa mente. Então a gente tem que estar preparado, equipado, posicionado, porque você recebe tanto ataque, que por isso que, olha, tanto que você não presta não, tal situação, dívida, não sei o que, Deus não se importa com você, é o tempo todo, sofismas que são pensamentos errados, tá aqui ó, tentando entrar na nossa mente, é ou não é, gente? E a todo tempo a gente tem que lutar contra isso. E a terceira estratégia de Satanás é corromper a nossa mente com dúvidas. Uma das maiores estratégias de Satanás é implantar a dúvida. E ele tentou fazer isso até com Jesus no deserto. Se ele tentou fazer isso até com Jesus, imagina comigo, com você, sabe? Jesus estava lá no deserto, e aí Satanás, chega para ele e tentou colocar à prova a identidade dele. Se você é Deus, se você é mesmo filho de Deus, transforma aí essas pedras em pães. Tipo assim, se você é filho de Deus. E é uma das áreas que são mais atacadas nos jovens na atualidade. É a identidade. Mas não é identidade em Deus, começa a ser confrontada. E na Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, nós tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Só pode ser herdeiro aquele que é filho. E quando a gente está embasado na palavra, você fala assim: sai daqui, Satanás, está repreendido essa palavra ao meu respeito. Eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Em todo momento, jovem, o diabo vai tentar atacar sua identidade. A gente vê aqui muitas vezes assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sabe, aquele que permanecer até o fim, aquele que lutar até o fim, aquele que se posicionar até o fim, será glorificado também como filho de Deus. E muitas vezes o Satanás quer entrar na mente da juventude, sabe? Falando que você não vai conseguir, você não vai vencer, Deus não se importa tanto. Olha aí, tantos influenciadores chegando em lugares tão altos e você está aí, você é um fracassado. E os jovens, eles começam a ficar desanimados, frustrados, abatidos. Isso interfere no relacionamento com Deus. Isso não é só os jovens, mas como a gente está aqui trabalhando com a juventude, a gente vê, o pessoal vai desanimando. Quando vê, já está lá no mundo, como se o mundo fosse trazer algo que Deus não pode trazer. E Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe e deu o fruto, e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Passa, Rafa. Abriram-se também os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Sabe? Se você não luta as guerras, se você não luta as guerras como soldado de Cristo, se você não se posiciona como crente, como valente, você vai ter que você vai estar desguarnecido. Você vai, na hora que você vai estar nu, sozinho, incapaz. E aí, quando a cilada do inimigo vir,
Sabe? Você está lá. O que eu faço? Eu não tenho nada. Eu estou nu. E não é isso que Deus quer para você, igreja. Esse propósito começou sábado, dia 17. E ainda dá tempo de você se posicionar, porque o general está à sua frente. E eu quero pedir para você se colocar de pé no seu lugar. E que você se levante agora, como valente, firme, com postura. Eu queria pedir para o louvor cantar O Nosso General é Cristo. E você vai cantar essa música agora, como você nunca cantou. E a partir de hoje você vai se posicionar. Mesmo que a sua casa não esteja ainda da forma, mesmo que seus parentes não acreditem no que Deus pode fazer, no Senhor dos Exércitos, você vai estar aqui hoje guerreando e lutando pela sua casa. Se a sua mãe não está aqui, você vai guerrear por ela. Se o seu marido não está aqui, você vai guerrear por ele. Sabe? Agora eu quero que você vai cantar essa. Levanta sua mão assim com a espada. Se posicione. E agora eu quero que você ore e comece a pisar na cabeça do inimigo. Falar assim: eu declaro agora que toda fortaleza, que toda seta maligna caia por terra. Eu não aceito obra contrária na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos. Porque o nosso general é Cristo. E que se você sentir, comece a marchar como guerreiro. Porque o inimigo, ele quer fazer você achar que o evangelho é fácil. Ele quer você achar que você não precisa fazer nada. Mas você está sendo atacado neste momento, em todo momento. Você vai sair daquela porta. Eu estava vendo um vídeo sobre algumas religiões e falando que às vezes ficam demônios na porta, esperando. Então você saia daqui agora com o teu escudo da fé, com a sua espada na mão e cantando: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá.